Olá, pessoal. Estamos aqui no canal da Casa Harmonia para mais um podcast, Fora da Curva. E hoje o tema do nosso papo é autoconhecimento. Ivanete, hoje muito se fala, sobre autoconhecimento. Talvez as pessoas que estão nos assistindo, elas podem, nossa, autoconhecimento de novo, porque a gente encontra muita coisa sobre autoconhecimento. Mas assim, o que é autoconhecimento? Bom, Douglas, autoconhecimento é uma palavra que traz um conceito muito abrangente, muito complexo, porque autoconhecimento envolve todos os campos do conhecimento e as ferramentas possíveis que possam promover excelência na sua relação consigo mesmo e com o outro, com o mundo. Então, veja que é algo bastante abrangente, não é? Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. E você sabe que isso é uma coisa antiga, né? Lembrei do oráculo de Delfos. Isso, lá no oráculo de Delfos, né? Mais de 2.000 anos atrás, em torno de 2.500 anos atrás, aquele sábio pensador grego tão conhecido de todos, Sócrates, a quem costuma se atribuir a frase conhece-te a ti mesmo, mas que não é dele, né? Um dia ele estava indo ao templo e ele de repente para na escadaria, olha para cima e vê lá em cima no pórtico de entrada escrito essa frase, né? Conhece a ti mesmo, conhecerá os deuses e o universo. E ele se impacta com essa frase e pergunta a si mesmo, né? Mas quem eu sou? E ali começa toda uma trajetória dele que vai modelar o seu próprio método de ensino junto principalmente aos jovens, onde ele nunca levava uma resposta pronta, mas ele questionava, né, o jovem a partir da pergunta que ele mesmo formulava. E hoje isso aí, que bom, está muito atual, né, ao se resgatar essa frase, mas não como uma frase para aluno em prova de filosofia dizer quem foi que escreveu, não é? Sim. Mas nos convidando a essa reflexão para a compreensão do autoconhecimento. Eu imagino que todas essas perguntas, isso pode contribuir muito para o nosso autoconhecimento. E a gente vê que é algo antigo, né? E existem algumas perguntas que intrigam a humanidade desde sempre, né? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? É claro que a gente não espera que você tenha essa resposta e a gente não espera, assim, talvez que alguém tenha essa resposta nesse momento. Mas gostaria de saber, dentro dessa visão da psicoterapia, do autoconhecimento, que caminhos, que perguntas, como proceder para a gente entender um pouco disso, de quem nós somos, o que eu sou, né? Quem eu sou, para que estamos aqui, qual que é o sentido, qual que é o propósito? Bom, Douglas, seria muita presunção minha ou de qualquer pessoa que queira ter uma resposta pronta para isso. Porque nós temos noções que desenvolvemos a partir do que captamos das diferentes abordagens com as quais a gente tem contato. Então, se você perguntar assim, o que somos? De onde viemos? Para onde vamos? Você vai ver que no campo teológico, cada religião tem uma resposta e diz que é a certa. Sim. Você vai para o pensamento filosófico, cada corrente filosófica vai ter uma explicação diferente e dizendo que é a certa. Então, a grande questão hoje é o que eu penso sobre isso à luz do conhecimento que eu tenho. E quanto maior for a sua dúvida, maior deverá ser o seu interesse em buscar essa resposta, através da busca de conhecimento. Porque é uma pergunta filosófica extremamente profunda. Mas, diferentemente,
nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que eu sou? O que somos? É diferente de quem somos, né? O que somos? O que nos constitui? O que é esse ser que está aqui, esse ser que está aí à minha frente? Então, assim, das minhas percepções, nós somos seres tridimensionais ou transdimensionais, né? Eu não acredito, por exemplo, que nós somos apenas um corpo que morreu e acabou, porque a grande inteligência que nos construiu, que nos criou, eu acho que não teria tempo para perder desse jeito, né? Para fazer uma máquina tão perfeita como é a máquina humana, com esse cérebro tão grandioso que a neurociência, somente agora, milhões de anos depois, está conseguindo trazer as primeiras respostas. Então, acho que a gente é mais. Então, Ivanete, nós não somos somente o nosso corpo físico, né? Tem muito mais coisa por aí. Nós somos o corpo físico, o emocional, o mental. Opa, peraí. Né? Bom, eu Vamos disse lá. tridimensional, né? Então, nós somos constituídos por 3 elementos que se integram. Então, nós somos corpo, o corpo físico. Sim. Mas nós somos também uma inteligência, uma energia que vem e que se acopla a esse corpo, que é o espírito. E eu acho tão interessante que muita gente não gosta de falar a palavra espírito, né? Como se isso se remetesse a fantasma ou a uma determinada religião. Não, é o nome dessa energia inteligente que anima esse corpo. Muito bem, quando então isso acontece, a gente se transforma numa alma, ou seja, ânima, algo que anima esse corpo. E essa alma, então, ela precisa de uma ferramenta para interagir com esse corpo e com o mundo, com o interior e o exterior. Essa ferramenta é a mente. Então, é como se o corpo fosse, num computador, fosse o processador. Né? O corpo, aquela caixa toda, como é que chama? Hardware, a parte física. Aquela parte grande ali do computador é o nosso corpo. Muito bem. E o hardware, que é o processador, é o nosso cérebro. O cérebro. Esse cérebro, você pode ter um computador de última geração. Se você não tiver um programa adequado àquilo que você precisa, não vai adiantar. Também não adianta um computador, né? Essa máquina estar ali, você vem com um programa fantástico do terceiro milênio que eu colocar num computador do século passado. Não vai adiantar. E isso é o desconforto imenso que está acontecendo, inclusive, hoje com nós humanos. São pessoal aí de uma geração que está nascendo com esse software, essa programação extremamente avançada e que está acoplando a um processador que geneticamente ainda não desenvolveu o suficiente para trabalhar em sintonia. Mas isso faz parte do processo evolutivo. É como se estivéssemos passando por uma transição genética, como outras que já enfrentamos ao longo da evolução do ser humano. Quanta transição. Transição genética, transição planetária, mudança climática. Tudo em evolução, né? Tudo em evolução. Então, o que somos isso? Esse ser transdimensional, onde essas 3 dimensões, corpo, espírito e mente, trabalham como se fossem uma só coisa. Abordamos muito assunto, né? Mas, resumidamente, assim, se a gente pudesse, afinal de contas, quem somos? Você acabou de falar, mas se a gente pudesse resumir isso em 3 ou 4 palavras, o ser humano, daria para resumir isso? Então, eu resumo assim: somos criaturas, né, constituídas com essas 3 dimensões: corpo, mente, espírito, sendo a mente a ferramenta que faz com que essas 2 dimensões interajam. Quando você morre,
morre o corpo, essa mente é a ferramenta que acompanha essa energia. Sim. E vai embora. Porque se isso não existisse, né, não estou aqui dando nenhuma certeza, Sim. tá certo? Não estamos falando aqui considerando a ciência, mas a ciência cartesiana, mas considerando também outros olhares, porque eu acho que tem muita coisa por aí que ainda não é considerada ciência, porque a ciência ainda não descobriu como provar. É engraçado, a ciência tá começando a estudar algumas coisas nesse sentido. Sim. Já li alguns artigos, alguma coisa, que eles estão começando a estudar o cérebro humano no momento logo após a morte, o que acontece ali. Já me falaram, já li alguma coisa que a ciência está prestes a provar que existe algo depois. Apesar que a grande maioria das pessoas, nós, né, acreditamos, sabemos que não acaba por aqui, né? Mas vai ser muito bom, muito legal o dia que ciência e fé, religião, né, seja da forma que cada pessoa gosta de abordar, espiritualidade, que elas conseguirem chegar aí a um acordo, né? A um denominador comum sobre esse assunto. E nós estamos vivendo um momento maravilhoso, assim, fantástico, porque é um momento em que, ao se quebrar as distâncias entre os povos, né, através da comunicação, a cultura milenar, indiana, chinesa, egípcia, grega, japonesa, né, árabe, ou seja, todas essas culturas que têm conhecimentos, né, Sim, maravilhosos, estão chegando ao Ocidente. E, ao mesmo tempo, graças à tecnologia, que eu adoro, a ciência médica está podendo avançar. Então, dos anos 90 para cá, a neurologia, a neurociência avançou que não avançou em 2000 anos. Por quê? Porque não tinha tecnologia. Não tínhamos máquinas capazes de ler o cérebro como temos hoje. Então, hoje é capaz, por exemplo, de, lendo o cérebro, entender a influência da mente sobre o corpo físico. Sim. Né? Isso é maravilhoso. O fato de vivermos num mundo globalizado, onde a informação ela chega com facilidade, claro que tem o lado ruim disso, que às vezes tem um quê de desinformação também, mas essa interação também ela é muito importante para construir novos saberes e também para desconstruir bastante a questão do preconceito, entender um pouco as diferenças, né? E talvez uma interação maior entre os povos, as crenças e as religiões. Eu acho que isso é muito importante também. Além do autoconhecimento, o de conhecer outras realidades, né? outras pessoas, conhecer o que é diferente daquilo que a gente foi criado, que a gente acredita, né? Sim, é muito, muito interessante. Eu estava outro dia conversando com um amigo sobre o mito Adão e Eva, né? Que é um mito importante, né? E aí você vai dentro da concepção judaico-cristã, quer dizer uma coisa. Mas se você vai lá na Índia, quer dizer outra coisa. Se você vai lá no Egito, quer dizer a mesma coisa. Aliás, na Índia quer dizer a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Aí você vai lá no Egito antigo, sabe? Você encontra a mesma coisa, só que com uma roupagem diferente. Então, isso vai quebrando também a prepotência desses conhecimentos e dessas pessoas que, com base numa única leitura de um único povo, se acha dono da verdade. Olha, isso traz humildade, né? Sim. Isso é bacana. Eu acho que é um dos caminhos também do autoconhecimento, né? Essa questão de trazer humildade, eu me conhecer, eu não
colocar a culpa das dificuldades que eu passo, das coisas que eu vivo no outro. Às vezes aquilo é um processo muito mais meu do que do outro. Às vezes algumas situações que a gente vive no dia a dia são situações que nós nos permitimos viver. Então, às vezes, antes de questionar o outro, na família, no trabalho, eu tenho que começar a entender por que que eu me comporto daquela forma, por que que eu me sinto daquela forma. Porque quando eu me conheço, quando eu começo a me entender, eu tenho uma compreensão maior sobre o outro e sobre o ambiente onde eu vivo, né? Sim, por isso é importante a gente saber por onde começar esse processo, né? Para quem ainda tem dúvidas ou quer enveredar por essa estrada do autoconhecimento, né? Eu acho importante isso e que bom que cada vez mais pessoas estejam interessadas nesse assunto, né? Com certeza, Ivanete. Essa questão do autoconhecimento, ela envolve muita coisa também. Você falou sobre a questão do ser humano, né? De ser aí tridimensional, corpo, mente e espírito, né? E que a mente é talvez o grande motor disso tudo. E aí a gente sabe que tem algumas coisas que também que ajudam, que movimentam, que ajudam a movimentar, né? O corpo ali, que são os sentimentos, as emoções e a razão, né? Dá para falar um pouquinho sobre o que é sentimento, o que é emoção, o que é razão? Bom, isso é algo assim bem complexo que talvez merecesse um momento bem especial para isso, não é? Mas acho que aqui dentro do autoconhecimento a gente talvez seja importante a gente ver o seguinte: se nós somos constituídos por 3 dimensões, então essa jornada do autoconhecimento tem que ser também tripla. Eu tenho que olhar para o meu corpo físico e aprender sobre esse meu corpo físico, sobre as minhas sensações, como que a minha emoção, que é algo mental, é algo que surge quando eu sou defrontado com alguma coisa. Então, pode ser uma emoção de tristeza, de alegria, de raiva, de contentamento, não é? Mas ela sempre surge quando eu sou defrontado com algo. É sob impacto de um agente externo, Sim. não é? E como é que isso impacta o meu corpo? Ah, eu transpiro. Ah, não, eu choro. Ah, não, eu fico tão nervoso que eu começo a tremer. Você, como que o seu corpo reage? Porque o corpo tem reatividade, né? Uma reatividade sensorial, muscular. Então, como ele reage? É começar a observar isso. O que que o meu corpo me diz? Por que determinadas coisas me fazem ter arrepios? Então, o mais simples, então, comece por esse caminho. O meu corpo. Como o meu corpo responde ao meu tato, sabe? Como o meu paladar funciona em conexão com a minha visão. Quando eu vejo uma coisa muito gostosa, eu, por exemplo, quando entro nessas padarias maravilhosas, tem aquela vitrine de doces, como que o meu corpo reage? Tem gente que nem se importa, minha boca enche d'água porque eu amo doce, mas não posso comer. Então, é assim, converse com o seu corpo, comece por aí. Então, assim, o caminho do autoconhecimento, então, podemos dizer que talvez ele começa nisso, em você, na percepção, no sentir, no ser, ou ele está relacionado àquele se esvaziar, a você sentar e meditar, praticar meditação, que às vezes é difícil para algumas pessoas, né? Acalmar a mente. Bom, primeiro o corpo, depois porque quando você está observando o seu corpo, você está observando o seu corpo sob o influxo da sua mente.
Aí depois você começa, então, observar mais acuradamente a sua mente, não é? Como que você interage com você e com o mundo através dos seus sentimentos, das suas emoções. Quais são os sentimentos mais bem alimentados por você? Quais são as emoções que mais te tiram do sério, te desequilibra, não é? Observar isso. E o terceiro campo, que é o espiritual. Como você lida com o seu campo de evolução espiritual? Apenas falando? Ah, eu não esqueça que negocinho, sabe? Que não é por mundo falares que sereis ouvido, né? Então, eu acho um ensinamento muito oportuno. O que eu estou falando, eu estou sentindo? O que eu estou falando, eu estou apenas repetindo alguma coisa que alguém me disse? Ou eu já trouxe isso à luz da minha razão? Comparei com outros conhecimentos? Então eu vou adotar isso como sendo uma verdade, um guia para a minha vida? Ou eu estou sendo apenas um boizinho de manada? Né? Não, cuidar da espiritualidade é diferente de cuidar da sua religiosidade. A religião é um caminho maravilhoso, desde que seja um caminho de libertação, um caminho que te religa à sua essência criadora e não que te escravize a dogmas e etc. Entendi. Ivanete, é complexo, né? O Complexo, assunto. sim. Mas essa questão do autoconhecimento, de a gente se conhecer, se observar, seria algo como a mente dentro da mente, a mente observando a mente, o corpo e como reagimos? Bom, quando a gente vier aqui falar de mente, esse negócio vai Tá ficar vendo que mais eu tô fácil. falando muito de mente? Você está Então, teimando muito nesse negócio de levando para o mente, campo mas é mental. porque realmente é um campo complexo e que eu prefiro É tudo muito deixar por um interligado momento também. mais específico. O importante é você pensar assim: para eu me conhecer, eu tenho que voltar para a minha natureza. Eu tenho que observar em mim esses aspectos que me definem E eu posso modificar a minha naturalmente. natureza também, né? Pode, desde que você conheça e saiba o que precisa ser modificado. Modificada. Tem uma historiazinha muito interessante, que é indiana, que dizem que um monge estava caminhando com algumas pessoas na margem de um rio. De repente ele olha para o rio e vê um escorpião se debatendo ali na água, já quase se afogando. Aí o monge vai lá, desce, vai com a mão e pega o escorpião e traz para a margem do rio. Quando ele vai soltar o escorpião ali em terra firme, o escorpião deu uma picada na mão dele. E aí, claro, as pessoas que estavam com ele disseram: monge, mas o que é isso? O senhor não sabe que o escorpião pica, que pode ser até fatal. Por que você fez isso? Aí ele virou e falou assim: olha, é da natureza do escorpião picar para se defender. É da minha natureza salvar quem esteja correndo risco de vida. Sim. Então veja bem, qual é a sua natureza? Importante, né? Uma pergunta importante. Essa é a pergunta. E nós não estamos aqui, Douglas, né? Não é nosso propósito que dentro desse papo fora da curva, trazer respostas prontas. Muito mais do que isso, talvez trazer interrogações. Questionamentos, né? Questionamentos. Até porque as respostas são diferentes para cada pessoa. Sim, cada um está num tempo, num momento, num cenário, mas por isso as perguntas são importantes. E essa é uma pergunta, então, que eu quero deixar para você, depois você vai me trazer a resposta. Qual Pode é deixar. a sua natureza? Como você se vê? Quando, no diálogo com a convivência Vou até tomar uma água. do entorno, você salvaria o escorpião? Né? Então, essas perguntas: quem eu sou? Quem eu sou? Como eu me comportaria se de repente alguém chegasse e me esbofeteasse a face? Como eu
me comportaria se dentro de uma conversa alguém de repente gritasse comigo? Eu calaria ou eu gritaria mais alto? Como eu me comporto quando eu estou numa conversa, num ambiente familiar ou de trabalho, numa discussão onde o outro quer ter mais razão e eu percebo que ele está equivocado? Eu vou contestando, eu grito mais alto porque eu não levo desaforo para casa? Ou eu me calo porque eu percebo que a minha linguagem, os meus significados são diferentes dos dele? Sim. E aí eu vou embora? Ou seja, quem é você? Aí nós saímos do campo do o que é você e vamos para o quem é você. Qual é a sua natureza? Entramos num assunto importante agora, interessante, que uma questão é a questão do comportamento e outra questão é a questão da reação. Às vezes, no comportamento, eu posso me comportar numa situação cômoda, numa situação favorável, eu posso me comportar da forma que eu acho que eu deveria me comportar, eu posso me moldar, mas como eu reajo a uma determinada situação, principalmente a uma situação desagradável, isso pode mostrar muito mais do que como eu sou realmente internamente. Então, às vezes, nós podemos nos conhecer melhor, às vezes não observando o nosso comportamento, mas observando mais como nós reagimos a determinadas situações. Faz sentido isso? Faz sentido. E principalmente observando também se o que você faz, seus hábitos, a maneira como você age, ela está alinhada com o que você pensa e se o que você pensa está alinhado com o que você sente. Porque uma das causas de desconexão hoje, que tem levado o indivíduo, às vezes para a ansiedade, às vezes para a depressão, é essa desconexão. A pessoa no seu íntimo, ela sente uma coisa, mas acelerada pelo grande volume de informações que a cerca, ela passa a pensar outras coisas. Mas na hora de fazer, ela tem parâmetros, ela está num determinado local que tem protocolos, que não aceita, aí ela age de uma outra forma. Ou seja, dá curto-circuito. Aí tem gente que tem enxaqueca e nem sabe por quê. Não que é? Às vezes Está tudo desconectado. a forma Né? como ela age, como ela se Exatamente. comporta, não está Para que alinhado com a realidade interna. as suas O redes externo, neurais, né, não entrem em atrito, é preciso que exista o alinhamento da mente, sentimento, pensamento e ação. Ivanete, então, com base nisso tudo que a gente conversou sobre autoconhecimento, né? Um assunto tão importante e tão complexo, mas como fazer então para a gente não se enganar desse processo? Que eu imagino que é algo que pode acontecer, né? Então, Píndaro dizia assim: seja quem és, sabendo. Então, é uma busca que precisa de lucidez o tempo todo. E quando essa lucidez acontece? Ela acontece no contraste. Toda realidade acontece no contraste. Ou seja, é no hiato que existe entre os extremos. Não é? É que você encontra as respostas, porque é o momento da lucidez, é o momento em que você se permite ouvir em profundidade. Então, para a gente não se enganar, a gente precisa lembrar da outra frase que estava escrito lá no templo de Delfos, mas não sei por quê, ela não é muito mencionada. Lá no pórtico de entrada estava, conhece a ti mesmo. Mas lá no altar estava escrito assim, nada em excesso. Memorizei essa. Pois é, então nada em excesso. Então sempre que eu pendo para um lado extremado ou para o outro extremado, a gente perde um pouco o fio da razão. Tenho que tomar cuidado com as coisas que eu alimento dentro de mim. O que é radical, as suas certezas, não é?
Sempre coloque as suas certezas sobre uma luzinha de razão ou de possibilidade, né? Que isso ajuda a manter o equilíbrio. Então, é você observar o que é mais forte dentro de você, de onde vem a sua força, né? O que os sentimentos fazem dentro de você. E buscar, então, o equilíbrio, o controle desses extremos. Se você olhar em volta, na nossa sociedade, não é difícil perceber o quanto os extremos são prejudiciais, quanto o radicalismo é prejudicial, né? É por aí. Entendi. Né? Ivanete, esse processo de autoconhecimento, ele conduz o ser humano a algo, né? Claro, parece óbvio, né? Ao autoconhecimento. Mas dá para a gente resumir isso de alguma forma? O autoconhecimento, qual que é o objetivo principal do autoconhecimento? Ou muito se fala sobre a questão do despertar, um despertar de consciência. A iluminação, a né? iluminação. Dá para falar um pouquinho sobre esse assunto? Pois é. É muito importante a gente entender que autoconhecimento, essa jornada para dentro, ela não se faz no barulho. Ela se faz no silêncio. Mas não no silêncio exterior, é no silêncio dentro. É aquietando os pensamentos. Esses pensamentos que hoje enxovalham a cabeça do ser humano, que parece um bando de maritacas, né? E já surgiu até uma síndrome com relação a isso. Ela se dá no silêncio interior. Por isso a meditação é tão importante, né? Muito importante. Quando se fala em meditação, se você for buscar a história dos grandes sábios da humanidade, todos eles, num determinado momento de confronto consigo mesmos, sem saber para que lado ia, eles se afastaram de tudo, sempre subiram um monte, né? Porque eu acho que no alto do morro é mais difícil para as pessoas ir atrás. Então, eles subiam um monte e lá ficavam em meditação. Uns falam 20 dias, outros 21 dias, outros um mês, 40 dias, mas todos os grandes sábios da humanidade. E aí que no final desse período, eles se iluminavam. O mais conhecido desses é em relação a Buda, né? Porque Buda se iluminou, então tem que meditar para se alcançar a iluminação. E aí muita gente acha que quando você encontra essa iluminação, que você resolveu tudo dentro de si e que virou santo, né? Bota uma auréola aqui porque agora eu estou iluminado. Não, muito pelo contrário. A iluminação é o despertar. É o momento em que, antigamente no meu tempo, quando existia orelhão, aquele telefone público, Sim. A gente tinha que botar uma ficha, né? Aí a gente pensava, a ficha caiu, então agora a gente pode falar. Né? O telefone só funcionava e a gente se comunicava com o outro quando a ficha caía. E isso se tornou um dito popular que permanece até hoje. Os mais novos é que não sabem o significado. Mas quando eu falo assim, a ficha caiu, é a hora da iluminação, é a hora do despertar. Agora eu entendi como me comunicar comigo mesmo. Então, é o começo da jornada. É a abertura da visão para o todo. É o sair do quadradinho e caminhar fora da curva. Isso aí. Ivanete, incrível, né? Você trouxe aqui muito conteúdo, esclareceu muita coisa e com certeza plantou muitas dúvidas também, né? Muitas dúvidas no sentido de perguntas, questionamentos, que com certeza vai conduzir ao autoconhecimento, né? Então, gente,
por hoje, né, encerramos aqui mais um papo fora da curva e pedimos às pessoas, né, que se inscrevam no canal da Casa Harmonia, compartilhem o vídeo, deixem um like e, por favor, também deixem ali o comentário, né, sobre assuntos, dúvidas, questionamentos, assuntos que eles gostariam, né, que fossem abordados aqui do canal. E é isso, né? Obrigada, Douglas. Ô. Até nosso próximo papo. Isso aí. Valeu, pessoal.